Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Wesley Santos. Eu venho por meio desse vídeo comunicar a vocês que a partir desse vídeo, a partir dessa videoaula, a partir desse bimestre, eu vou estar assumindo a turma de vocês na disciplina de literatura. Isso vai ocorrer por conta da saída da professora Antoniele Souza, que deixou a escola, e por isso agora eu vou assumir aqui as turmas dela do sexto ao nono ano, que inclui a de vocês, que é a do sétimo, tá ok? Eu sei que a gente deveria estar se conhecendo em outras circunstâncias, a gente deveria estar na sala, se conhecendo, sabendo o gosto literário de vocês, o quanto vocês já se aprofundaram em literatura, mas infelizmente isso não vai ser possível. Então o contato que a gente vai ter vai ser por meio virtual, por meio da plataforma digital da escola, e toda semana eu vou postar a aula semanal aqui, no caso de vocês, na quarta-feira, e logo em seguida já vai estar lá na plataforma digital o nosso exercício da semana. Inclusive hoje tem exercício valendo nota e com prazo de entrega, tá ok? Então bora lá começar a aula de hoje. Vamos aqui para o slide, minha tela vai ficar pequenininha, vocês vão acompanhando aí o slide que eu vou falando, tá ok? Bom pessoal, para esse primeiro conteúdo eu trouxe o gênero literário conto. Por quê? Porque é um gênero mais fácil de se trabalhar, ainda mais nessas circunstâncias que a gente está vivendo, de não poder estar em sala de aula todo o tempo. E porque é um gênero muito bom de se ler, muito agradável para quem gosta de economizar tempo, para quem não gosta de ler livros grandes, e vai ser bem legal a gente entender um pouco. Vou trazer contos aí ao longo do mês para vocês lerem também. Mas por agora a gente vai ver um pouco de teoria sobre o conto, os recursos, as características principais, tá ok? Vamos lá aqui passar para o próximo slide. Bom, o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, ou seja, não é muito grande o conto. O conto no máximo vai ter umas 2, 3, estourando 4 páginas. Há contos um pouco maiores, mas a maioria deles vão seguir essa linha de serem bem curtos mesmo, tendo começo, meio e fim. É uma história fechadinha, tem começo, meio e fim, e é narrado de maneira bem breve, porém o suficiente para contar a história completa. Então o conto, ele é bem curto, tem começo, meio e fim, e também, apesar de ser bem curto, dá para você entender, dá para ter uma noção, até porque, diferente de romance, de outros gêneros longos, o conto não vai ter tantos personagens, o conto não vai ter personagens, por exemplo, secundários, vai ser mais ali o núcleo protagonista mesmo, que vai desenrolar toda a história. Bom pessoal, e os elementos, né, do conto, todo gênero tem seus elementos, e o conto não vai seguir tão diferente do romance, ou da crônica, ou de outros tipos de literatura. Ele vai ter personagens, vai ter o narrador, vai ter o tempo, vai ter o espaço em que as coisas acontecem, e vai ter o conflito e o enredo, é claro. Esses são os elementos aí do conto, elementos básicos de qualquer outro tipo de gênero literário. Bom, e o conto também vai seguir uma estrutura própria, bem semelhante também a outros gêneros. O conto ele vai ter a introdução, que seria o quê? Seria esse início da narrativa. Nas introduções, geralmente a gente vai encontrar a descrição dos personagens, a descrição do lugar onde eles moram, qual a situação inicial aí do conto que eles vivem, qual é o espaço, qual é o tempo em que essa história se passa, qual o ano, isso e tudo isso mais. Qual vai ser, e também, claro, qual vai ser a história que vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Ou seja, tem uma introdução aí no início do conto. Logo depois da introdução vem o desenvolvimento, que também é chamado de complicação ou surgimento do conflito, que vai nortear esse conto. Esse desenvolvimento de apresentações que modificam o estado inicial, ou seja, tinha uma coisa lá na introdução, uma situação inicial, a partir do desenvolvimento as coisas vão começar aí a mudar para o protagonista. Vemos o conflito, situação, problema que fará os personagens agirem para resolvê-lo. Então, a partir do desenvolvimento, a gente conhece qual vai ser o problema. Qual vai ser o problema que o protagonista, o mocinho, vai ter que resolver aí nesse conto. Qual o problema, qual a grande questão desse conto a gente vê no desenvolvimento. Logo em seguida, depois da introdução e do desenvolvimento, vem o clímax. De certo que o clímax às vezes vem antes. Às vezes vai depender muito da escrita do autor, trazer o clímax lá no final, ou quase que no início ou no meio da história, geralmente no meio, depois ali do desenvolvimento. O que seria o clímax? Seria aquele momento auge momento auge do conto, ok? Por exemplo, se você assiste uma série ou uma novela, um filme, o que quer que seja,
O clímax seria aquele momento que todo mundo está esperando para acontecer, aquele momento de virada, aquele momento mais importante da história, ou seja, a história vai estar no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. A partir dos protagonistas, o que eles fizerem ali no clímax provavelmente vai definir o futuro deles aí, vai definir a conclusão, o final aí da história deles. O que nos leva para a próxima parte da estrutura de um conto, que seria a conclusão. A conclusão seria o desfecho ou a solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou, ou seja, os personagens vão ter evoluído, a situação vai ser bem diferente lá do início. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não. Isso é uma característica bem comum dos contos. Geralmente se espera um final feliz, mas no conto nem sempre. Às vezes o personagem principal vai ser castigado, às vezes ele não vai terminar feliz, mas na maior parte das vezes vai ter um final feliz, sim. E a gente vai descobrir também que o problema foi solucionado ou não. Muitas vezes o conto pode terminar com um problema sem solução, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Então, a gente vai ver agora quais são esses tipos de conto. Eu trouxe os tipos básicos. Há muito mais tipos de conto, mas como vocês ainda estão no 7º ano, ainda vão estudar muito no ensino médio, ao longo do resto do ensino fundamental, eu trouxe apenas os tipos de contos básicos para a gente dar uma analisada, tá ok? Para a gente conhecer um pouco. Tipos de conto. Então, o primeiro conto aí que eu trouxe foi o mais conhecido, os contos de fadas, né? São narrativas curtas, como todo conto deve ser, possuem um elemento maravilhoso em sua composição, ou seja, algo mágico ou sobrenatural. Claro, os contos de fadas sempre vão trazer algo fora do real, algo sobrenatural. Por exemplo, uma bruxa, por exemplo, uma mulher que come uma maçã e fica dormindo por vários anos. Então sempre vão ter esses elementos mágicos, meio que inacreditáveis, se a gente for comparar com a nossa realidade. Não há nada disso. Não existem explicações para as intervenções sobrenaturais que ocorrem na narrativa. Então, no conto de fada, o autor não vai se preocupar em explicar porque que uma bruxa é uma bruxa, ou porque que o lobo comeu a vovozinha, ou porque que a Branca de Neve comeu uma maçã e ficou dormindo aí por muito tempo. Não tem explicação, simplesmente você aceita e vai tentar buscar e tentar acompanhar até o conflito, a resolução acontecer. Tanto o personagem quanto o narrador e mesmo o leitor não se impressionam com o que ocorre. Se você vai ler um conto de fadas, você não vai se impressionar se vai ter uma bruxa, ok? Então esses elementos sobrenaturais, no conto de fadas já é comum, você já vai ler esperando que eles existam ali. Os personagens, lugares e tempos não são determinados historicamente, ou seja, não há uma data fixa. A história da Branca de Neve aconteceu em 1840, não existe isso. Eles são meio que avulsos, uma coisa meio imaginária, como o próprio início já diz. Era uma vez, não tem um tempo, não tem um local certo, ok? Apesar disso, sabemos que sua origem é medieval. A origem dos contos de fadas vem lá da era medieval, período aproximado em que se passa a maioria de suas histórias. Nesse tipo de conto, o leitor espera um final feliz e uma moral da história, que costuma acontecer. Então, já no conto de fadas, a gente vai esperar aí um final feliz. É o mais provável que aconteça um final feliz para os protagonistas, para os mocinhos. Outro tipo de conto que eu trouxe foi os contos de terror. Muita gente gosta de terror. Eu particularmente não gosto muito não, dá um pouco de medo. Mas é um subgênero mais moderno, ele é diferente aí dos contos de fadas. Os contos de fadas já são mais antigos, já estão na nossa cultura há muito mais tempo. Já os contos de terror, eles já são algo mais moderno, mais da atualidade. E neles as histórias incluem os elementos sobrenaturais sem aquele ar de naturalidade. Se lá todo mundo acha, no conto de fada, todo mundo acha normal ter uma bruxa e uma mocinha que come a maçã e dorme pra sempre, aqui não, tudo causa meio que horror, entendeu? Meio que medo. Trata-se dos contos de terror, com personagens lendários. O que vai ter nos contos de terror? Vampiros, lobisomens, mortos-vivos e todos esses seres sobrenaturais que permeiam a nossa cultura. Então, a diferença é que nos contos de fada é aceitável. Aqui não, a gente vai ficar com um pouco de medo, vai ficar com um pouco de curiosidade e se preocupa mais com uma explicação para isso acontecer. Aqui já se vê uma diferença na percepção dos personagens diante dos fatos sobrenaturais, e até o leitor fica assustado com a história. Então aqui os personagens do conto de terror, os personagens mesmo vão se assustar se vê um vampiro, se vê um lobisomem. No conto de fada não, tipo, é normal ter bruxa, é normal ter lobo que fala e tudo isso. E nem sempre a narrativa acaba com um final feliz. Uma das características do conto de terror é que nem sempre os mocinhos vão terminar bem, o conflito vai se resolver, pode acabar com um castigo, por exemplo.
E por fim, eu trouxe aqui o último conto, para mim é o mais interessante, são os contos fantásticos. O próprio nome já diz, né? É algo extraordinário, algo excepcional. As narrativas, elas são narrativas curtas que o elemento absurdo a cenários e personagens do próprio cotidiano. Então, nos contos fantásticos sempre vai ter coisas absurdas e que não fazem tanto sentido aí para os personagens nem para o seu próprio cotidiano aí. São personagens comuns, levando uma vida comum, até que algo absurdo acontece. Então, aqui já vai ter os personagens vivendo normalmente, na sua casa, com sua família, e de repente acontece algo muito absurdo, algo excepcional, algo sobrenatural, que fazem eles questionar a realidade. É justamente a proximidade com a realidade do leitor que causa o maior estranhamento na história, porque aqui as pessoas vão ser apresentadas no início, no conto fantástico, como pessoas normais, como gente como a gente, pode ser eu, pode ser você, e de repente acontece algo que muda a vida deles, algo entra na vida deles para prejudicar, ou acontece a aparição de seres sobrenaturais e acaba aí causando estranhamento no próprio leitor, porque o leitor pensa que podia ser comigo. O leitor busca uma explicação para o que ocorre. Será um sonho? Geralmente as pessoas já vão lendo pensando nisso, pode ser um sonho. Mas não fica com medo do que acontece, como nos contos de terror. Lá nos contos de terror a gente já fica com medo do vampiro, do lobisomem, mas aqui não é tão fantástico que fica um pouco absurdo de se acreditar. E agora a nossa atividade, que tem que ser entregue até sexta-feira, ou seja, daqui a 2 dias, aqui 4, né, que eu tô guardando no texto, mas daqui a 2 dias, sexta-feira, vocês têm que entregar essa atividade respondida lá na plataforma. Por favor, respondam essas atividades, que elas valem ponto, e assistam esses vídeos, eles são a base do ensino de vocês. Agora é a única coisa que vocês têm que se apegar esse ano para aprenderem alguma coisa. Vamos lá para a primeira questão. Cite os principais elementos presentes em um conto. Se você voltar aqui meu vídeo, tem lá no slide, os elementos são até bem parecidos com o do romance, com de outros tipos de gênero. São o enredo, os personagens, tempo. Você volta lá no slide, tem completinho. Segundo, quais as partes compõem a estrutura de um conto? Tem lá as 4 partes que eu falei. Introdução, só precisa dizer o nome das partes. Volta lá o vídeo que você vai responder de boa. Terceiro, conceitue clímax, uma das partes que estruturam o conto. Você vai voltar aqui no vídeo, tem lá no slide do clímax, tem lá a explicaçãozinha na frente. Você vai descrever para mim o que seria o clímax aqui nessa terceira questão. Então é isso, pessoal, foi um prazer a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado também. Nossos vídeos não vão ser longos, vão ser entre 12 e 15 minutos, porque eu como aluno também sei que é meio chato de ficar assistindo vídeos muito longos, então decidi optar por vídeos mais curtos, tá ok? Então a nossa aula está se encerrando por aqui, até a próxima, não esqueçam de responder a atividade. Tchau!